irmãozinhos, minhas irmãzinhas, orar para santos, se prostrar na frente das imagens deles, é no mínimo um engano, mas eles estão mortos. Somos advertidos em várias passagens da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, sobre isso. Mesmo que os santos estivessem vivos hoje, digamos assim, um plano superior, não poderiam nos ajudar e nem por nós interceder. Deus já nos adverte lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 11, ele já diz: não consulte os mortos, não consultai os mortos. Então, pois Jesus nos adverte que somente Ele intercede por nós, porque na história da salvação, somente Ele tem tal autoridade. Tanto que Deus nos determina a deixar os mortos em paz. Cultuar os santos é uma desobediência às escrituras sagradas. E tal iniciativa toma o lugar de Deus, inclusive, meus irmãozinhos, entrando no campo da idolatria. Veja o que Jesus nos deixa claro em João 14, verso 6. Abre aspas, olha, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, tá, vem ao Pai senão por mim. Esse ninguém deixa claro, é ninguém exceto Ele. É fácil de entender, não é? Aí, ele ainda, em Mateus 23, capítulo 10, ele nos diz o quê? Ele diz, aliás, aos apóstolos, ele disse para os apóstolos, abre aspas: não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Ele dizendo, tá? Então, olha, em João ainda, voltando em João, no 8:24, ele nos diz o quê? Abre aspas: se não crerdes que eu sou, morrereis com os vossos pecados. Quem é o eu sou? Na linguagem bíblica deixa claro, eu, unicamente eu, sou o poder. Eu sou o caminho até o reino da glória. E ninguém mais. Gente, isso é claro para quem é bíblico. Olha, o que ele quer dizer? Vai morrer com os pecados. Então o que é isso? Não tem salvação. E quanto a fazer festas de padroeiros, homenagens com andores, sabe, para os santos, Jesus nos adverte. Pode ver aqui em Lucas 4:8, ele diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quer dizer, não tem que servir a nem um humano que faleceu na terra. Olha, para vocês me entenderem, olha, São Pedro, São Paulo, Tiago, André, Bartolomeu, João, Filipe, Judas Tadeu, quem mais? Mateus, Simão, são os apóstolos. Depois vem aí ainda, Santa Teresinha, São Francisco, tem São Francisco de Assis, de Paula, São Cristóvão, é santo e santa que não acaba mais, gente. Olha, isso tudo foi criado por homens. Olha o recado de Paulo na primeira carta a Timóteo, o que ele nos diz através da carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. É Paulo que escreve para nós de forma bem clara e objetiva. Ó, Pedro também, olha. Pedro lá aqui no Atos, capítulo 4, verso 12, ele diz o quê? Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Ele se refere aos santos da igreja, que eu acabei de comentar, ao qual devamos ser salvos. O que Pedro está dizendo? É só Jesus Cristo e ninguém mais. Olha, lá já no Velho Testamento, há meio milênio antes de Cristo, Isaías já escrevia, no capítulo 57, verso 13, ele já escrevia: quando clamares, livra-te dos ídolos que ajuntastes. Clame a Deus, livra-te dos ídolos. Olha, veja o que Jesus disse aos apóstolos antes de ele subir para o céu, depois de ressurreto. Ele abre aspas, olha: vou preparar o lugar e virei outra vez, que está por vir, tá? E os levarei para onde eu vou, para que estejais comigo. O
que ele quer dizer com isso? Que os santos ficaram aqui, como todos que morreram. Aí em João, no capítulo 14, versículo 28, ele insiste: vocês me ouviram, vou, mas volto para vocês. Que vai voltar. Olha, gente, é o que ele está deixando claro para os apóstolos, para os demais discípulos e para nós hoje. Ele foi, mas ele vai voltar. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, os apóstolos certamente foram pessoas especiais no âmbito da fé, escolhidas por Jesus para exercerem um santo ministério, porém, seres humanos iguais a nós. Um exemplo deu o próprio Pedro. Aqui no Atos, o que Pedro disse no capítulo 10, versículo 25? Ele disse o quê? Quando Cornélio ajoelhou diante dele, né? Aí Pedro levantou ele imediatamente dizendo: levanta-te, que eu também sou homem igual a você. Olha o recado que São Pedro está dando para nós hoje, para você, para mim, meu irmãozinho. Esses santos, imbuídos de tal credo, deixando Deus agir de forma bem profunda, tá? Nas suas vidas, porém, estão mortos, dormindo como todos, como nossos pais, nossos avós, sem contato com os vivos e aguardando, como a todos falecidos nos milênios e milênios, a segunda vinda de Jesus Cristo. Dessa vez que vai vir com toda a sua glória, tá? Seu trono celeste, conforme lá em Coríntios, se vocês quiserem observar depois, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, entre os versos 12 e 20, a oração intercessora é sim importante, mas de um vivo para outro vivo. Quer dizer, na intercessão, pois os mortos, incluindo os apóstolos, e mesmo qualquer figura aí imbuída de santidade, não atuam mais em favor de ninguém, meus irmãozinhos. Assim como para alguém já morto, de nada mais adianta as nossas orações em favor da salvação da alma dele. Já morreu? Bau. Portanto, a palavra de Deus nos deixa claro que não devemos incomodar os mortos e sequer prestar-lhes culto ou fazer qualquer pedido. Inclusive, trata-se de idolatria. Isso é, ofende profundamente a Deus. Em nome de Jesus. Amém.